que você tem uma ideia de negócio, um aplicativo novo, uma coisa que você acha que vai revolucionar o mercado. Você chama dois amigos, vocês têm as capacidades técnicas para implementar aquilo, para criar aquela tecnologia, vocês juntam dinheiro suficiente para operar por 12 meses. E agora vocês precisam construir um produto. Então vocês se trancam num quarto, desligam a internet para não ter nenhuma interrupção, ficam 10 meses construindo essa tecnologia nova. Vocês saem de lá 10 meses depois com o produto pronto, perfeito, com todas as funcionalidades, com tudo aquilo que vocês tinham imaginado desde o começo. Vocês lançam esse produto e vocês descobrem que, apesar de toda a campanha de marketing que você está fazendo, dos anúncios, você tem um cliente ou outro, pouca gente está achando aquilo de fato interessante, e 2 meses depois a empresa não está vendendo tanto quanto precisaria para continuar e você tem que fechar esse negócio. O que você poderia ter feito diferente nesse caso para garantir que o seu produto fosse uma coisa mais interessante para o mercado? Para começar, você poderia ter testado a sua ideia antes de começar a construir. E mesmo depois do lançamento, você pode continuar testando como o mercado reage àquele seu produto. Então a gente vai falar um pouco de teste de conceito, esse primeiro teste da ideia, e depois desses testes pós-lançamento ou durante o lançamento do produto, a gente vai falar um pouco da metodologia de Lean Startup. O que é teste de conceito, para começar? Ele é uma metodologia para você poder tomar decisões para o seu produto, para a sua empresa, baseado em dados, baseado em resultados reais. Você vai realizar testes que vão diminuir o risco nos avanços que você faz nesse produto. Quando a gente está falando em termos de desenvolvimento de produto, é comum já pensar que quanto mais tarde você quer fazer uma alteração que você quer fazer no seu projeto, no seu produto, mais cara é essa alteração. Porque uma alteração feita muito lá na frente pode ter que desfazer uma série de trabalhos que já foram feitos. Então, a ideia do teste de conceito é que você consiga testar essas ideias bem mais cedo. E assim você já consegue guiar o desenvolvimento do seu produto. A ideia é que você vai testar premissas do seu negócio. Você vai testar se aquele produto é adequado para o público que você está pensando, se esse produto vai de fato resolver um problema desse público e se esse público tem interesse em pagar para esse problema ser resolvido. Como você vai fazer isso? Como você vai colocar o seu potencial cliente em contato com o seu produto, sendo que você não quer gastar muito para desenvolver esse produto, para preparar alguma coisa para colocar na mão do seu cliente. Você começa testando a ideia, você coloca o cliente em contato com a ideia desse produto primeiro. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, criar uma landing page, um site muito simples em que você vai explicar o conceito do seu produto de forma gráfica, bonita, talvez com um vídeo, e no final do site você coloca um campo para a pessoa, se ela tiver interesse, deixar o e-mail dela para que você possa avisar quando esse produto estiver disponível no mercado. Assim você pode, primeiro, saber se existem pessoas interessadas nesse produto e, segundo, já ter uma lista de potenciais clientes para contactar quando o seu produto estiver no mercado. Outra forma de fazer isso é através de entrevistas. Você chama o seu potencial cliente para conversar, explica a ideia e anota quais são as reações dele. Só que essas ideias, elas ainda estão um pouquinho distantes do começo do trabalho com esse produto. E quanto mais distante você está, menor a qualidade desse feedback que o seu cliente vai ter. Então o ideal é que você comece aí a materializar essa ideia em alguma coisa para o seu cliente poder interagir. É o que a gente chama de protótipo. O protótipo é uma versão bem preliminar do produto. E você vai utilizar para justamente que o seu potencial cliente tenha uma ideia de como aquilo vai funcionar. O protótipo ele pode variar em termos de fidelidade. Um protótipo de baixa fidelidade ele vai explicar para o seu cliente como que aquele produto funciona através de analogias, por exemplo. Você pode até testar um software com uma implementação em papel, por exemplo. Você desenha as telas mais ou menos como um aplicativo, por exemplo, vai funcionar e coloca o seu potencial cliente para interagir com aquilo, ver como aquilo funcionaria. Isso vai dando uma ideia de como estruturalmente aquele produto vai funcionar e também coloca o seu cliente para pensar mais
em como aquilo funcionaria. Os protótipos, eles podem também ter alta fidelidade. O que isso significa? Você vai ter uma coisa muito mais próxima do uso final. Um protótipo pode ser uma série de imagens num celular em que vai simular de fato o funcionamento de um aplicativo. Mas não necessariamente você precisa ter a tecnologia daquilo já funcionando. O protótipo ele pode ser totalmente não funcional. Ele é mais para emular e para o seu cliente ter a ideia de como que o produto funciona no final. A ideia é que você está testando a viabilidade de mercado desse produto e não necessariamente a viabilidade técnica. Então, por isso, você não precisa ter o produto funcionando, de fato. Claro, na hora de vender, você vai precisar ter esse produto funcionando. O teste com um protótipo também pode variar em termos de contextualidade, que é o quê? O contexto no qual aquele produto está inserido. Um protótipo com uma contextualidade restrita é um protótipo que está sendo testado longe do local final de uso daquele produto. E muitas vezes também não com o mesmo usuário, não com o usuário final daquele produto. É um teste que você pode fazer, por exemplo, num ambiente controlado, num laboratório ou numa sala de reuniões, alguma coisa assim, com algum conhecido, um amigo ou alguém que tenha alguma familiaridade com a área do negócio no qual você está entrando. Enquanto os testes com a contextualidade total, eles vão ser testes realizados com o seu usuário final no mesmo ambiente onde aquele produto vai ser utilizado no caso real. E aí você vai ter um feedback muito mais interessante sobre se aquele produto está adequado às necessidades do cliente final. Esse tipo de teste ele é interativo. Você pode fazer um ciclo de testes com uma série de potenciais clientes, com um protótipo, utilizar esses feedbacks para refazer esses protótipos, adequando aquilo que for necessário e depois voltar a fazer novos testes para pegar mais feedback e quando isso estiver maduro o suficiente, você poder de fato começar a construir um produto. Esse processo todo ele é realizado sempre antes de você começar a construção do produto, para guiar o caminho, para guiar a direção onde esse produto vai, como esse produto vai ser feito, como ele vai funcionar no final. Resumo, você tem que testar a sua ideia antes de começar a construir o produto, assim você diminui o risco e você tenta construir um produto que está muito mais próximo da necessidade real do seu cliente. Você tem que ter, de preferência, o contato já com o seu cliente final para isso, para que ele consiga testar e te dar o feedback realista sobre o uso do seu produto no mercado, o uso do seu produto no ambiente final dele. E tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso através de entrevistas, você pode montar uma landing page e tentar trazer potenciais clientes para colocar eles em contato com a sua ideia, ou você pode criar protótipos e testar esses protótipos com seus clientes. Agora, é possível utilizar esse raciocínio de teste, esse raciocínio de iteração para você construir seu produto enquanto ele está no mercado já, para você continuar o desenvolvimento dele utilizando esse raciocínio? E eu vou falar um pouco mais disso agora no próximo vídeo. Até mais!